O sistema operacional, como eu falei, poderia ter usado o Alma, poderia ter usado o Oracle Linux, Ubuntu. Eu optei pelo Oracle Linux 9, porque o 10, né, ainda não é a mais estável, então optei pelo Oracle Linux 9, né, mas poderia ser o 10, poderia ser o Ubuntu Server, só que aí mudaria só os comandos ali de instalação, né, ao invés de yum, apt, no mais muito similar, tá? E foi isso que eu fiz aqui para criar essa maquininha. Escolhi um disco, no meu laboratório coloquei um SSD 256. Essa máquina vai suportar o Director do Barius e também o catálogo Postgres, né, que vai instalado junto. Alternativamente, se esse fosse um ambiente de produção muito grande, milhares de máquinas a backupear, eu poderia ter colocado o catálogo, né, que é o banco de dados Postgres, no serviço, né, que a OMID, inclusive, tem de Postgres como serviço, criando uma segmentação, né? Então, assim, os recursos ficam melhor segmentados e você consegue, né, mapear, dividir, né? Ou seja, não fica tudo numa mesma máquina, então você consegue saber ali e alocar os recursos, escalar, né, os recursos com mais precisão. Escolhi o SSD, poderia ter escolhido aqui esse disco híbrido, tá? Tierizado de SSD e HDD. Deve ter uma performance um pouco melhor que o SSD. Para mim, sistema operacional e banco de dados, invistam em SSD mesmo, tá? Não no híbrido. E o NLSA seria mais recomendado aí, é um disco mais lento, né? Mais recomendado para armazenamento do backup em si, que pode ser um disco desses de bloco, NLSAs, ou ainda storage de objetos, né? O Barius tem um plugin para gravação de backups em S3 e a OMID também tem esse serviço aí, assim como outras nuvens, né? Poderia colocar esse disco apartado, né? Um disco grande aqui para estar armazenando backup. E aí eu tenho aqui até muitos terabytes, né? 5 terabytes, etc. de disco que eu poderia ter. Poderia colocar quantos discos eu quisesse aqui para armazenar backup, tá ok? Então já tinha criado minha máquina aqui, vou utilizá-la, tá certo? O processo de instalação eu vou disponibilizar na descrição do vídeo aí um link para o Google Docs, tá? Que aí tem todo o procedimento que eu criei. Basicamente é baixar um script de Barius.org, né, que cadastra o repositório da Barius para aquele sistema operacional específico e depois instalação do Postgres, instalação do Barius, tá? Coisas bastante triviais, tá?